Olá, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo sobre o Setembro Amarelo. Vai ser um bate-papo para lá de especial, para a gente falar sobre saúde mental, autocuidado, valorização da vida e prevenção ao suicídio. E hoje, nesse bate-papo, teremos convidados que vão enriquecer este momento. Quero apresentar para vocês o Dr. Andrés Killing, nosso médico psiquiatra cooperado da Unimed Vale dos Sinos, atuante há 35 anos. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Boa tarde. A doutora Lilian, nossa médica do trabalho. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Sim. E também a Doris Luft, a nossa psicóloga organizacional e do trabalho. Seja bem-vinda, Doris. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Para mim é um grande privilégio estar com essa mesa aqui recheada de pessoas tão importantes para a gente tratar de um tema que é muito sério. E para a gente começar falando, Doris, conta para nós por que acontece no mês de setembro, que história é essa da prevenção e valorização da vida e por que a cor amarela? Então, exatamente. Boa tarde a todos, mais uma vez. Tem uma história muito interessante por trás do Setembro Amarelo e da cor amarela, que começou lá nos Estados Unidos, em 1994, que é a história do Mike, que foi, então, um garoto de 17 anos que cometeu suicídio, e o Mike tinha um Mustang amarelo. E aí, no velório dele, as pessoas resolveram homenageá-lo, levando fitas amarelas, usando alguma coisa no pulso, fita no cabelo, as flores amarelas, em homenagem, porque sabiam que ele gostava muito. E também os pais do Mike fizeram cartõezinhos com instruções que diziam o seguinte: não faça isso, se precisar, peça ajuda. E na instrução atrás do cartão, estava escrito assim: repasse isso para alguém que você acha que esteja precisando, né? Então, as pessoas pegavam esses cartões e distribuíam para outras pessoas. E esses cartões foram distribuídos no velório, na missa de sétimo dia, na escola dele. E 3 semanas depois, os pais do Mike começaram a receber telefonemas de pessoas, dizendo que buscaram ajuda porque viram o cartão e porque também viram o sofrimento desses pais. E aí se deram conta que também fariam alguém sofrer, né? Então teve um efeito cascata positivo. No Brasil chegou em torno de 2015 aqui esta campanha, através do CVV, né? Que é o Centro de Valorização à Vida, que tem o número 188, depois a gente vai frisar bem, que é um número de telefone onde as pessoas podem ligar, né, e receber todo o apoio de pessoas que estão, né, inclusive instrumentadas para fazer esse primeiro suporte às vítimas. E por que Setembro Amarelo, então? Além da cor, né, ele ficou em setembro porque no dia 10 de setembro, a Organização Mundial de Saúde, em 2003, já havia considerado essa data, então, como prevenção à saúde mental. E aí acabou que ficou dentro do mês de setembro, então, que é um mês que a gente tem que falar sobre, criar ações, né, e desmistificar as questões de cuidado em saúde mental, que é muito importante, tanto quanto a saúde física, né. Então, esse mês é muito especial, assim como todos os outros meses do ano, de poder falar sobre esse tema, né, mas setembro ganha esse destaque especial por conta, então, da história do Mike. Que bacana, Doris, poder conhecer um pouquinho mais da história e saber de onde nasceu esse momento que é super importante e principalmente, como tu destacou, precisamos falar sobre isso. Recentemente a gente teve o término aí das Olimpíadas, em que foi muito falado, principalmente na ginástica, sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Então, é um tema que precisa ser discutido em todos os âmbitos, assim como foi discutido no esporte, também precisa ser discutido no ambiente de trabalho, porque a saúde mental acaba impactando todos os âmbitos da nossa vida. E quando a gente fala de saúde mental, a gente também precisa entender como prevenir, como ter cuidados em relação a isso. Então eu convido agora o Dr. Andrés para falar um pouquinho da prevenção e como é que a gente pode se cuidar no dia a dia e o que é importante destacar para quem está nos assistindo.
Falar assim, primeiramente, quando a gente vem para essas campanhas, né, a gente sempre traz números que pode estar aumentando, e a favor da campanha o que a gente tem os números que desde que começou as campanhas de prevenção vem diminuindo, estabilizou. Então a gente tem uma estatística, eu estava olhando, entre 6,5% e 7% de pessoas que se suicidam para cada 100 mil habitantes. O Rio Grande do Sul tem um pouquinho mais, a gente gira em torno de 9%. Então, tu pega uma cidade que nem Novo Hamburgo, 300 mil habitantes, tu vai ter num ano 27 casos. Então, isso é uma estatística que a gente lida. Claro, quando há uma situação como umas enchentes, ela pode variar um pouquinho, né, gente? Mas a prevenção, então, quando a gente fala ali, que a gente está, semana de prevenção da saúde mental, mais de 90% dos suicídios são de doença mental. Então, quando a gente fala em prevenção da saúde, a gente vai tratar a doença, né? E prevenir. Então, na verdade, o suicídio, um outro dado que eu acho bem interessante, é que eu vi de Campinas, eu tentei achar o trabalho e não achei, tá? Para trazer o dado real. Eles acompanharam, acho que 2 ou 3 anos atrás, pelos estudantes da Unicamp, e pegaram as pessoas que suicidaram em 1 ano em Campinas e foram ver 90% não estavam em atendimento. Então, essa é a importância, esse dado assim, eu trago para vocês como a importância da prevenção. Né? Porque o que leva alguém ao suicídio? É interessante a gente falar sobre isso. Por exemplo, eu sou um cagão, eu já tomei vacina, já tomei o reforço agora da Covid, que ninguém tem, fui fazer a da dengue, aí descobri que para minha idade não dá para fazer, eu acho uma injustiça, né? Então, o que leva, o que leva uma pessoa a abrir mão da vida? Eu digo, se eu tenho medo de morrer, por que alguém decide, né? Olha, a vida não tem mais sentido para mim, eu prefiro morrer, ou às vezes a pessoa nem quer morrer. Então, as principais causas assim, de suicídio, eu digo, é os 2D para mim, é desespero, que é o sofrimento. Então, quando a gente fala em saúde mental, esse sofrimento pode ser por uma doença, tá? Ou pode ser uma coisa aguda, um acidente, uma morte, uma falência, né? E geralmente ele ocorre mais em pessoas mais ansiosas e impulsivas, tá? Então, o desespero e a desesperança, tu olhar para o futuro, achar que não vai adiantar, então, sempre o sofrimento é o que me leva a pensar, e a desesperança é o que me faz fazer. Tá? Então, a gente não tem um aumento das taxas, a gente tem agora um aumento da prevenção. Então, como a gente fala que a maior parte é doença mental e a principal é a depressão, hoje o álcool também é, né? E vocês veem assim como às vezes a sociedade age contra a ciência, né? Por exemplo, assim, a gente vê um aumento muito grande pelo aumento do consumo de drogas. É interessante porque a gente associou o marketing, associou, por exemplo, o vinho à longevidade. Só que esquecendo de dizer, né, que a primeira taça não faz mal para a saúde, a partir da segunda. Então, depressão com alcoolismo, com drogadição, aumenta o risco. Né? Então, esse outro dado que eu falei, 90% não tinham atendimento. Então, isso mostra que prevenir é levar a informação, debater. E é interessante, gente, da onde que veio essa questão de não poder divulgar? É interessante, não existe nada. É que houve nos anos 1900, pós-Segunda Guerra, um índice muito alto. A gente tem, e aí se chegou à conclusão na época que divulgar que alguém se matou poderia estimular os outros. Então a gente viveu muitos anos, até surgiu o Setembro Amarelo, nesse obscurantismo, né? As coisas estavam escuras, e a partir do momento que a gente começou a entender que existe doença por trás, que é um problema de saúde pública, a gente começou a prevenir. Hoje, se me perguntar, eu acho que um dos principais, eu olho sempre assim, o isolamento, tá? Porque eu acho que uma das coisas que mais previne a gente evitar o suicídio é os vínculos. Tá? Então, sempre isolamento. Outra coisa que eu percebo assim nas pessoas, na tentativa, eu digo, uma coisa é eu falar que eu tô triste. Eu digo assim, hoje quem não tá triste, não tá ansioso, tá fora do mundo, né? Porque tudo que a gente tá vendo aqui em volta, tu tá zen, tá errado. Não, tu tem também que conectar o sentimento ao momento errado que a gente tá vivendo, né? Então tem isso, a gente tá mais tenso, tá mais depressivo, mas não é isso. Eu digo assim, eu valorizo muito, tem um sintoma da tristeza que eu valorizo, é quando a pessoa diz que está triste, estou cansado. Esse cansado de viver e corre uma lágrima. Só aquela única lágrima, né? Então, quando eu digo que eu estou cansado, eu tenho essa única lágrima que corre ali, eu digo, essa pessoa está a um passo de desistir da vida, né?
Então, existe muitos sinais, né? Então, outra questão também, a gente lida muito com a estatística. Em média, a pessoa não comete o suicídio na primeira. Tá? A não ser algumas profissões, pelo acesso fácil, por exemplo. A gente tem um problema muito sério nas profissões militares. É os que mais cometem pelo fácil acesso à arma de fogo, que é extremamente letal. Né? Em média, é na 5ª tentativa. Então, isso significa assim, que eu tenho 5 chances para tentar convencer a pessoa que vale a pena viver. Ou não é valer a pena viver, eu falei uma coisa errada. É que tem uma saída para a doença dela, para o sofrimento. Para não desistir, né? Para não desistir, porque o que está levando ela a querer morrer é uma doença. Né? É um sofrimento que ela não entende. As pessoas que estão em volta também não entendem. Né? Não entendem. Volto para o ponto, por que alguém não quer mais viver? Né? Se a gente tem medo de morrer. Então, essas situações... Então, é importante essa campanha, porque a melhor prevenção é o tratar a doença, a gente entender os gatilhos, que a gente chama... Gatilho é uma palavra que virou meio modismo, porque não é um gatilho só é o gatilho individual, é entender o sofrimento, o isolamento da pessoa, né? O vínculo com outros, com grupos, religioso, trabalho, também são situações que ajudam a gente a prevenir. E a gente ainda tem muito preconceito, né, doutor, sobre o tema, a pessoa que está doente emocionalmente. É muito mais fácil a gente entender uma dor de cabeça, uma dor de barriga, um desmaio, porque física, né? A gente consegue enxergar e o emocional a gente não enxerga. Né, hoje é que não tem um exame, né? Então a gente quer a coisa concreta. E outra, a gente dizendo assim, eu que trabalho, é muito difícil o tema. Porque tu fica impactado, tu chega ali, eu vou me matar. E o que tu faz naquela hora? O que a gente faz se alguém diz para nós que tá... Porque existe assim, existe também etapas, tá? Onde é que é a etapa que a gente tem que intervir mais forte? Começa com a vontade, o desejo. Qualquer um de nós levou um fora, vou morrer, não quero mais, passa. Com os pensamentos, né, doutor? Com os pensamentos que começam a ser produzidos, né? Começa por ali, o nível de atenção, né? Então um sofrimento é normal, eu pensar que se me abandonou, eu vou morrer, se eu vou morrer do coração, vou me matar porque não vou aguentar. O segundo passo, gente, aí já é o planejamento. Então, quando uma pessoa diz que quer e já pensou como, e a terceira etapa seria a tentativa. Né? Então, a gente tenta prevenir na ideação, no pensamento. Né? A tentativa é outra chance que a gente tem, e a gente lida com a estatística de que não é na primeira, né? Não ser esses métodos mais violentos. Né? E buscar, né, doutor, essa rede de apoio é importante dos vínculos, né? Porque eu concordo com o senhor, eu acho que há uma desesperança tão grande de que nada mais vale a pena que eu nem processo os tipos de vínculos que eu tenho, né? E no momento que eu tenho vínculos saudáveis, isso me fortalece, eu até posso pensar. Mas também tem outro ponto de atenção, porque às vezes, por mais que os vínculos sejam bons, a pessoa vai dizer para alguém, tô pensando, o outro já vai reprimir, já vai repreender, o outro não vai acolher, não vai validar esse sentimento, essa dor que não é visível, né? Essa dor que sangra, que dói mais, inclusive, porque ela não é visível para todos. Então, da importância dos familiares, das pessoas que estiverem perto, acolher essa dor para conseguir manejar já nessa primeira parte, né, da intervenção, para que as outras nem ocorram, nem aconteçam, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui também, que a gente entra um pouquinho no preconceito, é que geralmente as pessoas dizem, aí é preconceito, quem fala não faz. Né? Faz sim. Como uma coisa de chamar a atenção, eu sempre digo assim, existem tantas formas de chamar a atenção, posso tirar a roupa, posso fazer tanto, agora eu vou querer chamar a atenção me dizendo que eu vou tirar a minha vida. Então eu acho que é um recurso mais pobre se a gente olhar de desespero de um ser humano. Por mais que exista uma chantagem, é o último recurso. Então, mesmo que alguém não queira e esteja usando isso, é uma pessoa muito frágil. Né? Então, esse preconceito hoje a gente vê que diminuiu. Isso que é a importância, as campanhas. Então, eu que estou há 35 anos, sou psiquiatra, a gente vai notando essa diferença. Lá no início, nos anos 90, quando alguém falava, a gente sentia esse preconceito, a família não levava a sério, a gente também... E hoje não. Hoje, com a informação... seguidas familiares me ligam, olha, o doutor meu está ameaçando, não sei o que, sempre estão mais atentos. Isso é vínculo, gente.
Tá? Então esse vínculo, ele é importante. E até uma das coisas que a gente avalia, o risco imediato, sempre que a gente pergunta assim, ó, tá, a pessoa fala que quer morrer. Ah, a gente não pergunta o porquê, a gente deixa ela falar, né? Porque parece ser curiosidade. Mas na medida que ela vai falando da tristeza dela, a gente também pergunta os fatores de proteção. Tá, mas por que tu não vai fazer? O que te impede de fazer, se ele está pensando? Ah, por causa da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos, da minha religião, é pecado, né? Então, isso são os vínculos de proteção. Para ver como é importante, né? Isso. Filho, família, amigos, trabalho, não quero deixar meu... Já teve gente... Pode parecer que reclamava do trabalho, né? Era um suicídio em potencial. E aí, mas por que tu não vai? Ah, não posso deixar meus colegas na mão. Então, tu vê, né? O suicídio, ele lida com uma contradição. Quando bate o desespero, ele quer morrer. E quando diminui o desespero, ele quer viver e quer viver melhor. Tá? Então, a pessoa vai dando os sinais e esses sinais a gente vai ficando atento. Tá? Então, a gente poderia, de alguma forma, dizer, doutor, que muitas vezes a pessoa quer acabar com a dor que ela está sentindo. Não é a morte acaba sendo uma consequência, mas é a dor que é tão insuportável, ela é tão grande que a pessoa não enxerga nenhuma saída. Não, e aí nós vamos entrar num outro dado aí, porque a gente lida muito com a estatística, né? E o que nos preocupa? Onde não é nos 30, 40 na nossa geração aqui olhando que estão se matando mais, tá? A gente já tem a ideia da terapia, já caiu o preconceito de tomar remédio e tal. Graças a Deus, né? É adolescente, criança e o idoso. Agora falando da dor, o que leva o idoso a querer? Né? E é um suicídio difícil de perceber do idoso. E ele é muito letal. Primeiro pela saúde debilitada, né? Então isso, a dor física, aí nós já estamos falando nem só pela dor emocional. Né? Tu fala com as pessoas de idade, um pouquinho na minha idade, um pouquinho para cima, porque a terceira idade é melhor. Mas isso é só para o cara não se matar, né? Porque da terceira idade melhor não é, né? Tudo é limitação, memória, dor. Então também a gente tem que olhar que na terceira idade é o sofrimento, a dor física, né? Então muda da pessoa mais jovem. E o abandono também. O abandono. Muitos são abandonados. Os vínculos mais frágeis, né? E a pessoa de idade, ela geralmente, os métodos dela, é engraçado, assim, ela percebe o que é, ela sabe qual é o remédio que pode matar, não é o tarja preta, não é o remédio que todo mundo acha, né? E ela está cansada de viver, mas aí é diferente, tem uma dor física, então a gente tem que valorizar muito a pessoa de idade quando ela começa a se queixar. Porque, e às vezes a gente vê até na pessoa de idade, não, mas já está na hora mesmo, né? Às vezes a gente vê esse descaso do vínculo. Tá? E o que nos impacta mais é o jovem, a criança e o adolescente. Tá? Esse é um número que assusta a gente, né? Principalmente os países de primeiro mundo. E até uma das melhores coisas que eu vi sobre o suicídio foi pela economia. Né? Eles criaram um índice de felicidade. Assim. Então, eram questionários que eles aplicavam em crianças de várias partes do mundo. Né? Então eles queriam entender assim, o que torna um jovem até aqui, na adolescência infeliz ou feliz e vincularam. Eles viram que esse índice de felicidade está quanto melhor a expectativa do futuro, né? Porque da economia, porque nos países de primeiro mundo tu perdeu um jovem, aí já tem um crescimento populacional negativo, é um impacto nas famílias que eles foram entender isso. E aí eles viram assim que não é só a questão econômica, às vezes tu ter uma vida planejada, que isso é muito comum no primeiro mundo, né, também leva. Então a gente não pode tirar nunca da pessoa a perspectiva de querer crescer, do desafio. E a doença mental, ela tira isso. Né? Então, também entre os jovens é um fator novo que a gente está enfrentando. Estamos falando assim, fatores de risco, né? Tu vê como a gente muda. Eu, há muitos anos atrás, quando a pessoa se machucava, né, a gente via como era uma coisa de um diagnóstico. Tá? Hoje, com o tempo, a gente vê que tem uma função. Eu me machucar, segundos que eu me machuco, me belisco, eu me corto, aquele minuto ali me dá um alívio da dor emocional e passa para a dor física. Então, é um sinal que tem que ser valorizado a autolesão. Né? Então, criança, adolescente, não é muito a minha área, eu tenho mais adulto, mas eles dão sinais. De sofrimento. Então, se machucar é um sinal importante hoje, principalmente no jovem, né? Tu não vê um idoso se machucando, mas no jovem é muito comum. E isso a agressividade também, né? A agressividade. A impulsividade é outro fator.
né? A gente vive num mundo muito impulsivo, então é interessante porque os jovens hoje falam muito na dopamina, tá? Porque tem que estimular a dopamina, nós hoje temos que inibir a dopamina. Então você jovem, não é estimular a dopamina, é inibir a dopamina que está matando a geração de vocês, esse excesso de buscar o hormônio da felicidade, né? E que não, quanto mais tu procura esse hormônio da felicidade, mais infeliz tu é, né? Porque tá muito longe, a gente não consegue alcançar, né? Porque aí tu não é os vínculos, é uma substância química, é uma droga, né, é algo que eu vou comprar e que vai me dar prazer. E que o nosso corpo pode produzir, né, doutor, na medida certa do que a gente precisa, né? Mas aí é sempre a busca incessante por algo a mais, né? Por a sensação maior. E geralmente quem mais busca o algo a mais é um infeliz. Sim. A pessoa que está em sofrimento, é ela que acha que tem que buscar as metas também, né? Hoje outro fenômeno que a gente vê também, que é ruim, que isso a rede social trouxe a comparação. Né? As pessoas estão se comparando, tu vai para a rede social te comparar com o outro. A felicidade líquida, né? Líquida. Que não é nada do que está ali, né? Nada do não que é real. Não é real. Não é, então... as metas de vida. Uma coisa interessante, né? A gente estava vendo, um dia eu estava num consultório do meu dentista, ele é fofoqueiro, perdão, né? Entregou aqui, né? Ele tinha a revista Cláudia, né? Eu digo fofoqueiro porque ele queria saber as fofocas dos artistas, Cláudio Caras, e eu vi um artigo ali que me chamou a atenção como psiquiatra, como cidadão, porque não tem nada a ver uma revista de fofoca, né? Que o maior índice de compras de e-commerce é das 10 da noite às 2 da manhã. Aí a primeira, como é que a pessoa fica até 2 horas da manhã? Eu não consigo ficar até 2, porque eu tenho que acordar cedo. E aí eu me lembro, não, mas os deprimidos, infelizes são os que ficam. Começa com insônia também, né? Então hoje, assim, ó, quem não. A ideia de que eu vou comprar algo e vai me fazer feliz, às vezes a felicidade é só até o momento de eu comprar e depois vem a culpa. Isso. Né? Então, esse excesso de consumo, não diria o excesso de consumo, porque isso a gente tem que entender assim, não sou eu que consumo demais, é um mundo que me estimula. Até nós estávamos falando em meio ambiente ali, eu digo, se a gente quer salvar o mundo, gente, e isso não tem como, acho que nós estamos condenados, é diminuir o consumo. O que polui não é derrubar só as matas, a poluição vem do excesso de consumo industrial, comer carne, todas essas coisas. Então, se a gente falar em meio ambiente, quiser salvar o mundo, nós teríamos que deixar de consumir. Voltar à minha infância, que a gente tinha um sapato para usar no domingo, um para usar dia de semana. Hoje a gente tem coleção de coisas, né? Tudo é feito para consumir. E então, coisas que nos preencham, né, doutor? Que eu acho isso, assim, essa busca de preencher algo que não é sobre isso, não é sobre o sapato, sobre a compra em si, é sobre um vazio que, como o senhor falou, logo vem a culpa, né? E aí traz outros tipos de malefícios para a pessoa também, né? E doutora Lilian, como é que isso acontece no ambiente de trabalho, né? Quais são os impactos da saúde mental no ambiente de trabalho? Porque o doutor aqui trouxe diversas informações voltadas muito mais para a nossa vida pessoal, aquilo que a gente precisa prestar atenção, mas o ambiente de trabalho ele pode ser um fator que vai auxiliar na prevenção, como também pode ser um fator que vai impulsionar para que pode piorar a saúde mental. Eu vejo muito assim, nós somos um só, né? Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, tá? Também não sou tão velha, mas falavam assim, Lilian da empresa para fora e doutora Lilian para dentro. E aí a gente tentava bloquear ali os sentimentos, claro que não dava certo. E hoje a gente já nem tenta, né? A gente sabe que é uma pessoa só transitando ali nesses dois mundos. E eu vejo muito que eles começam com isolamento, com dificuldade ali de falar ou com colega ou com gestor, né? Então a comunicação fica bem difícil. Começa a briga, começa a não ter muita paciência, começa a não ter aquela atenção que deveria, né? Para o nosso colega ou até os nossos clientes. Então isso eu vejo muito que começa a impactar e a gente começa a chamar para conversar. Aqui na Unimed a gente conversa, a gente acolhe, né, Doris? Tem eu e a Doris, a gente acolhe, chama esse colaborador, tenta entender o que está acontecendo, tenta entender se o trabalho realmente ele é um causador, né? Ou se ele está protegendo esse colaborador. Então, nem todo mundo que está com sofrimento hoje, ele é dispensado do trabalho, né? Ele é afastado. Às vezes ele fica, porque a gente entende que ali ele fica mais seguro, né?
psicologicamente falando, do que em casa, ele afastado em casa, né? Então, vai muito de caso a caso, mas a gente tem percebido que a maioria das vezes é um problema pessoal que acaba acumulando com o trabalho, né? É difícil, assim, colocar só o trabalho como um causador. Eu até, Aline, complementando, né? A gente diz assim, ó, porque, que nem eu brinco, quem não está depressivo hoje, não está ansioso, por exemplo, eu sou colorado, eu sou depressivo já há alguns anos, né? Então tu tem que ter, fora as dores de cotovelo, as coisas que a vida traz, preocupação. Mas assim, ó, a gravidade da doença, quando a gente fala muito em depressão, então eu digo, a depressão, ela varia, a tristeza, não pode ser, eu digo, o doce é bom porque existe o amargo. Mas assim, a Aline comentando assim, eu digo a perda funcional da doença. Se a gente fala em doença mental, o que é uma perda funcional? Eu lido em 3 áreas. Trabalho é um, né? A demissão, a pessoa desempregada é um fator de risco, é muito mais comum. Em pessoas também que se cobram muito no trabalho e vem a diminuição de desempenho, mas isso é uma das 3 perninhas que eu digo. A outra é o autocuidado, a minha saúde, não é só eu cuidar da minha alimentação, do meu sono, da minha coisa geral, né? Da minha saúde, do meu corpo, da minha estética, vaidade, todas essas coisas. E o terceiro, então, né? E o terceiro passo é a vida social, meus vínculos sociais. Então, o trabalho é uma das formas onde talvez a gente consiga ver a diminuição da produtividade. Sim. Mas tem pessoas, às vezes, que estão no trabalho, aí vinculado ao trabalho, mas continuam frequentando o grupo de amigos. Então, aí a gente vê como uma coisa mais vinculada, né? Agora, quando é uma doença, ela vem junto, né? E sabe que nas minhas avaliações ali, eu uso muito aquela roda da vida. Eu até imprimo para a pessoa ver, ficando visual, a gente consegue ver onde está faltando, né, para ter um equilíbrio, porque eu falo por mim, muitos anos eu fui trabalho 100%, então eu sobrevivia, eu levantava, trabalhava, voltava para casa, e achava que aquilo era a vida, né, e aí quando eu vi nessa roda da vida que estava faltando várias outras coisas, eu falei, opa, tô vivendo errado. E aí, a partir disso, começou a melhorar, né? Porque aí começou minha qualidade de vida também, fora de casa, consegui casar, consegui, né, ter também conseguiu ter viagens, tempo para outras coisas, né? O tempo, né? Consegui olhar para outras coisas, né? Então, isso é importante, né, doutora? Porque quando a gente coloca toda a nossa energia exclusiva em um ponto da nossa vida, como, por exemplo, o trabalho, eu sou 100% trabalho, se eu perdi o trabalho, eu perdi tudo. E aí é difícil manter uma saúde emocional em dia se toda a minha energia era no trabalho, eu perdi o trabalho, eu perdi tudo. Agora, eu tenho trabalho, eu tenho a família, eu tenho meus amigos, eu tenho a minha religião, eu tenho o meu estudo, é um pouquinho, lazer, né? O meu lazer, é um pouquinho em cada lugar que vai ajudar a entender, bom, não acabou tudo, eu tenho outras possibilidades, eu tenho outras coisas para serem feitas, e a gente vai colocar, pessoal, aqui na descrição do vídeo, o link para que vocês também possam fazer a Roda da Vida. É uma ferramenta muito simples de preenchimento, onde vocês vão colocar ali um peso em todas as áreas da vida para dizer aonde vocês estão investindo mais, aonde vocês estão investindo menos, para que a gente possa tentar ter um equilíbrio na medida do possível. Eu oriento fazer, que para mim foi um divisor de águas. Isso que a doutora Lilian faz é muito importante, porque traz a pessoa para o autoconhecimento. Na maioria das vezes, a gente não sabe o que falta, né? Quando a gente olha visivelmente, então é por isso que meu relacionamento não tá bom. Também, olha aqui, né? Como é que não tô me dedicando ao meu relacionamento? E eu concordo, tem momentos da nossa vida que o autoconhecimento, ele é protetivo para nós. Por quê? Que vai ter momentos que eu vou ter que me dedicar ao trabalho, né? Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas para chegar onde eu quero com o trabalho. Mas vai ter momentos que eu vou precisar olhar para minha família. Então, o ponto de equilíbrio é sempre esse, olhar o que está faltando e tentar buscar o equilíbrio. Nem tão muito, nem tão, né, para pouco. E quando a doutora Lilian faz esse exercício, logo depois eu acabo acolhendo esse colaborador, a gente trabalha em cima disso, né? E a gente vai clarificando para ela os pontos de ação. E por incrível que pareça, isso dá muito certo, né? Porque tem pessoas, como a doutora Lilian falou, que ficam na empresa, preferem ficar, porque nós somos, sim, um ponto
ponto de referência, talvez o ponto mais forte da rede de apoio, onde as pessoas não julgam, as pessoas acolhem a sua dor, diferente talvez da própria família, né? Então acaba dando certo porque ele é um fator de risco para a segurança do trabalho também. Então a gente precisa trabalhar e fazer esse entendimento do todo, né? Desse impacto da saúde mental, que afeta tudo e tudo afeta a saúde mental. Acho que essa é a regra, né? O doutor estava falando antes sobre a exigência que a gente coloca na gente mesmo e o quanto isso impacta na nossa saúde mental, porque o mundo nos pede para dar conta de tudo. Eu tenho N situações para vencer, N tarefas, N desafios, é no trabalho, é em casa, são diversos papéis que a gente exerce e existe uma autocobrança de que eu tenho que dar conta de tudo. E isso muitas vezes vai levar ao sofrimento, vai levar a uma dor, porque a gente não vai dar conta de tudo. Então, o pessoal que está aí nos assistindo, a gente não vai dar conta de tudo e tá tudo bem. Isso vai fazer parte. A gente vai ter que aprender a lidar com os desafios do nosso dia a dia. Agora, quando a gente fala em autoexigência, eu não conheço alguém que deu certo que não se exige. Então, nós temos que também cuidar, tudo é quantidade, né? É o tipo de autoexigência. Tá, porque eu acho que todos nós estamos aqui, somos autoexigentes, a gente quer um padrão, quer crescer na vida e tal, então eu vou colocar, a autoexigência ela começa a ser um problema quando existe uma doença mental junto, principalmente a depressão, aquelas coisas que me colocam para baixo, né? Então a exigência que a gente tem, tu vê assim, ó, eu vou pegando o exemplo da doença, nós estávamos falando do trabalho, né? Uma pessoa que começa a trabalhar e vê que não está rendendo, que está deixando, que tem o risco de ser demitido, que está deixando os colegas na mão, é um problema, né? Que é o que vocês têm, né? Mas essa é uma parte, então vamos dizer assim, não, mas então não dá para exigir dele, deixa ele não produzir, não, ele tem que produzir, a gente tem que recuperar a parte funcional. Sim. A questão sempre é tentar aquilo que foi perdido recuperar, e no suicídio, né, é a doença mental a principal causa, né? Ou a doença física também, como eu coloquei, do idoso, a dor, uma doença terminal. Por exemplo, a gente tolera muito mais o suicídio de uma doença terminal. Não sei se vocês viram a notícia de uma moça brasileira que tinha a pior dor do mundo. Ela estava fazendo uma vaquinha virtual para ir para a Europa, para um país que permite um suicídio. Né? Ela está dizendo assim, ó, eu não aguento mais de dor. E é interessante essa parte, porque quando chamou a atenção isso da internet, o que veio? Na verdade, veio um tratamento para dor. Então, não ajudaram ela para se matar. Tá? Não estou lembrando o nome dela, agora estava tentando lembrar. O que ajudaram, sim, a própria medicina é tratamentos modernos para tirar essa dor, que é a pior dor do mundo. A dor crônica. Né? A dor crônica. Então, a gente vive, né, e num mundo complicado, sofrido, mas faz parte, né? Para mim, ter alegria também eu tenho que correr o risco, né? Exatamente. Faz parte correr o risco. E Doris, como é que a gente pode se cuidar frente a todas essas adversidades, esses desafios, vamos dizer assim, do mundo moderno, né? De todas as coisas que a gente precisa dar conta, tem o autocuidado. Tem, o autocuidado, ele é um EPI de saúde mental. A gente tem, né, EPIs de segurança, capacete, luvas. E qual é o EPI de saúde mental? O EPI de saúde mental é o autocuidado. É a gente praticar diariamente isso também, né? Então, autocuidado é autoconhecimento. O que talvez seja autocuidado para mim, não é para o outro. Então, tem que dar sentido, tem que fazer sentido para a pessoa, né? Então, o que eu costumo sempre falar? Quando a pessoa começa a investir no autoconhecimento, do que para ela vai fazer um efeito, as coisas começam a ficar mais claras. Eu já sei o que eu quero, onde eu preciso, onde eu estou falhando. O mundo vai exigir cada vez mais que sejamos rápidos para acompanhá-lo. Só que a saúde mental pede pausas. A saúde mental pede que a gente recue um pouco. Então, quando o senhor fala, né, sobre as mídias sociais, sobre... A gente fica querendo acompanhar tudo e naquele ritmo. Só que a nossa vida é outra, né? A gente tem um outro contexto e muito diferente das demais pessoas. Então, eu sempre falo, né, isso muito baseado na Isabela Camargo, né? A gente tem um livro que vai deixar no link também, que é Dá um Tempo, o livro dela, que ela fala, né, sobre pausas. A importância das pausas no nosso dia a dia. Seja no dia a dia do trabalho, seja em casa. Eu preciso ter uma pausa para me reconectar de novo comigo. E uma das minhas práticas de autocuidado, inclusive, é essa, né? Eu, quando comecei a me conhecer, entender por que eu ficava muito irritada quando eu chegava do trabalho, eu descobri que eu só precisava descansar.
E mais, como eu tenho um filho de 9 anos, eu precisava dar atenção para ele, mas não era aquela atenção que ele pedia, porque ela não estava de qualidade. Então eu pensei, tenho que lançar uma estratégia. Qual foi a estratégia? Conversar com ele e explicar que quando eu chego eu preciso de um tempo para mim, né? O tempo do banho, o tempo de eu respirar, o tempo de eu fazer um chá, um chimarrão e ponto. Eu precisei dessa pausa. Aí sim, filho, vamos lá, pode começar a contar para a mamãe as coisas da escola. E aí eu tô numa atenção integral para ele. Então, o autocuidado ele é muito particular, porque a pessoa precisa entender o que faz sentido para ela. E a gente só faz isso dando pausas, porque no ritmo acelerado, a gestão do tempo é algo muito difícil de fazer, porque a gente não faz gestão do tempo, a gente faz gestão no tempo. Né? O tempo ele tem 24 horas por dia. O que eu faço com essas 24 horas que vai me trazer o sucesso, né? Que vai me trazer as felicidades que eu quero e o sentido que eu quero, né? Então, o autocuidado é algo que a gente precisa investir diariamente, é intransferível. Eu não posso transferir para o outro também essa minha questão, porque aí é sempre o outro, a culpa é do outro, não. É autorresponsabilização. Eu preciso trazer para mim, é intransferível, né? E cabe a mim transformar, então, o meu dia para tornar o dia dos outros melhores também. E para a gente ver que isso é real e que precisa ser colocado em prática, vamos fazer ao vivo aqui, falar um pouquinho sobre o que cada um de nós faz no dia a dia, visando o nosso autocuidado, nosso bem-estar, cuidando da nossa saúde mental. Então, doutor, qual que são as suas práticas? Bom, a minha prática primeiro é trabalhar, né, que ocupa a maior parte do tempo. E quando a gente fala em autocuidado, né, eu vou usar um termo hoje que a gente precisa, assim, o meu autocuidado é o que eu consigo desligar. Tá? A gente vive sob pressão, hoje a gente não é mais dono do tempo, né? É interessante porque chega 10 horas, 11 horas da noite, alguém nos manda uma mensagem invadindo o meu espaço. Então o meu autocuidado é limitar, por exemplo, não tem um determinado horário que eu desligo o celular, desligo assim, ó. Eu vou fazer alguma coisa, eu não vou com o celular. O autocuidado também que eu tenho, assim, ó, a gente hoje tem uma confusão muito da questão dopamina. Quando a gente fala em amor próprio né, que é uma coisa importante, a autoestima é um conceito que está sendo vendido errado. Porque autoestima, amor próprio, não é eu me olhar no espelho e dizer, eu me amo. Isso é egoísmo, gente. Isso aí é suicídio. Né? O autocuidado é saber que as pessoas gostam de mim, que quando eu vou num lugar tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é o vínculo. Né? Então, o que eu cuido? Assim, eu tenho um vínculo espiritual. Ótimo. Mas, pessoal, vou na igreja, vou no centro espírita, vou com respeito à religião, porque eu sei que lá dentro tem uma energia boa, lá eu sou obrigado a desligar. Eu não vou atender celular, não se fala em problemas. Eu faço a minha atividade física sozinho, eu gosto de caminhar sozinho, que é o momento que eu digo é meu ócio criativo, é minha hora de fazer meu mindful, é desligar, eu não levo celular, não levo nada, é caminhar, porque eu tenho que cuidar para não cair, eu tenho que cuidar para não ser atropelado, tenho que cuidar para não pisar num cocô de cachorro, então eu sou obrigado a desligar. Então eu considero também o autocuidado, as formas que não é coach, não é indicação que eu tenho, que eu consigo desligar. Por exemplo, digo outro cuidado assim, que a gente tem, quando eu estou olhando o futebol, está sendo tão sofrido que é 2 horas e pouco que eu desligo do mundo. Então, esses autocuidados a gente tem. Né? Cuidar de si próprio é poder também desligar um pouquinho do mundo. Né? Porque hoje, cada vez mais, a gente tem que estar ligado. Né? Exige, então, né? Já se usa até, tá ligado, é a coisa mais chata, tu tá ligado, né? Tô ligado no 220, né? Então, esse autocuidado é um conjunto. Eu acho que passa pela coisa espiritual, tá? A gente se vincular a grupos, passa pelo cuidado próprio, alimentação. Hoje a gente vê uma questão, se fala tanto em vitamina, não sei o quê, e a gente sabe que um dos problemas hoje é o conservante. Muitas vezes hoje tem que tomar probiótico, tem que tomar assim, mas se eu não como fibra, não como 2 frutas, 3 verduras, por exemplo, assim, se fala muito na dieta do Mediterrâneo e tal, mas eu não moro nesse, eu gosto de comer carne, eu sou gaúcho, eu como carne todo dia, isso não me torna uma pessoa menos saudável. Mas eu tenho que comer fruta, eu tenho que ter uma alimentação controlada. Então, isso eu considero autocuidado. E principalmente os vínculos. Então, eu tenho coisas que a gente faz, tenta metas, a gente tem que lidar com metas, cada ano, e meta frustra.
né? Então, é melhor que eu não atinja a minha meta do que eu atingindo a meta muito fácil. Então, tudo é muito complexo, gente, assim, né? E hoje a gente vive numa geração que tudo é dicas, manual, tudo é... Né? 10 passos para a felicidade, né, doutor? Isso, também, não concordo. Então, todo mundo é especialista. Exato. Todo mundo é especialista. E é muito particular, como o senhor falou, é particular de cada um, é dar sentido, né? Eu concordo, a espiritualidade, ela tem ganhado muito a força, né? E espiritualidade no sentido não da religião, do que te conecta, do que te reinicia, né? Contigo, para que depois tu reconecte com outras pessoas. Então, isso é fundamental, né? Falar com Deus, né? Todo mundo, mas isso é loucura, tu tá falando... Não, digo, falar com ele, se não dá para escutar a voz dele, né? Se for a voz dele, aí já tá em outro pezinho. Coisa, né? Então, tudo que nos conecta na vida, então, essa pergunta é difícil dizer, porque é muito pessoal. Então, tem uma época que eu sou mais de um lado, tô do outro, mas sempre essa busca, né? E como eu digo, assim, eu sou uma pessoa autoexigente comigo, então qual é a minha autoexigência? Para trabalhar nessa área, eu tenho cada vez estudar mais. Por exemplo, assim, como é que tu aguenta se uma pessoa se suicida? Eu digo, olha, eu tenho que ter a tranquilidade que eu fiz o máximo que deu. Claro que vai me doer, a gente se sente impotente, mas tem que me motivar para o próximo não acontecer. Então, eu acho que a exigência consigo próprio, mas uma exigência dentro de um padrão da gente, dentro dos valores da gente também. Hoje, as coisas estão muito confusas, né? Para a minha geração, um pouco mais até, porque a gente aprendia assim, que o certo é errado. Hoje, o certo é contestável. Uma coisa que aumentou o sofrimento, eu vejo hoje, é que as regras não são mais claras. Tudo é direito, né? E isso gera sofrimento, ansiedade, porque se existe isso aqui tu não pode fazer, tu nem vai pensar hoje, mas será que eu não posso? Por que eu não posso? O Andres não faz lá, porque ele é meio trouxa, mas eu poderia fazer. Então, essa quebra de regras sociais também é uma das causas de infelicidade, né? Eu vejo todo dia isso, gente. Trabalho na frente de um banco, tem uma área que é para cadeirante e é para idoso estacionar. Geralmente quem estaciona ali, tô olhando assim, uma época me irritava, hoje eu olho de que pena que tu é assim, né? Bom, cada um escolhe o caminho. Então essas regras assim aumentam o sofrimento da gente quando elas não são claras, né? Então também a gente precisa ter essa estabilidade de regras, né, sociais. E o que a gente vê, tu pega os mais velhos, reclama é justamente que a gente não tem mais, né? Vocês também no trabalho, assim, às vezes a gente vê assim, a infelicidade no trabalho, as pessoas não toleram mais frustração. Esse é outro ponto, né, de infelicidade. Então, porque a felicidade está sempre longe de mim, né? Eu acho que a comunicação hoje em dia no trabalho está muito difícil, doutor. Sabe? Eu falo uma coisa, você entende uma, a Renata entende outra e a Doris outra. É que o problema da comunicação é que você fala, o outro já tem a resposta. Ele não processa o que tu falou, ele já tem a resposta pronta ali em mente para te devolver. E aí desconecta aí de novo da realidade que é necessária, né? Ou muitas vezes entende, né? A gente espera que o outro entenda e a gente também não consegue comunicar. Como é que a outra pessoa não viu que eu senti isso? Mas eu não falei? Se eu não falei, isso acontece às vezes em casa, né? Exatamente. Que espera que a esposa, que o esposo adivinhe. Que a sua cara denuncie, mas ela não denuncia, né? Tem que desenhar, né? Tem que desenhar. E uma das coisas, obrigada, doutora, acho que faz total sentido, né? E a gente pôde aqui até se inspirar em algumas práticas aí. Então, se alguém não sabe por onde começar, o doutor trouxe ótimas opções para começar o autocuidado. E eu quero ressaltar o que a Doris trouxe do autoconhecimento, porque a gente precisa se conhecer para saber o que é bom para nós, porque o que é bom para mim não vai ser bom para ti, não vai ser bom para ti. E isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha muita dificuldade de encontrar um horário para fazer atividade física. Eu sabia que era importante, eu tinha estudado que era importante, mas qual que era o melhor horário? Eu consegui evoluir quando eu fazia de meio-dia. Mas chegou um momento que eu não conseguia mais cumprir a minha agenda do meu cuidado de ir ao meio-dia fazer academia. Tentei no final da tarde, não deu, porque eu ficava braba pelo movimento, né? Porque eu gosto de uma coisa mais calma, mais tranquila. Eu disse, vou testar de manhã cedo. Uma coisa que eu dizia que eu nunca faria. Vou testar para
tentar fazer uma coisa diferente. E hoje está funcionando, já fazem alguns meses, então, que eu faço a prática de atividade física às 6 horas da manhã. Confesso que às vezes nem eu acredito. Olha, com esse frio... Não. Mas foi o que eu encontrei de opção dentro da minha rotina que eu pudesse cumprir. E a Isabela Camargo fala muito isso, de a gente se colocar na agenda e cumprir. Então, é um momento que é o meu cuidado. Eu sei que eu preciso fazer atividade física, que é importante. Eu estou cultivando a minha saúde e vai ter um impacto diretamente na minha saúde mental. E é muito legal que quando eu consigo ir... Nossa, o dia já tem outra qualidade, eu já chego para trabalhar com outra disposição. Porque tu venceu a ti mesma, que é isso, é sobre a gente se vencer todo dia a nós mesmos, não sobre o outro, né? Uma coisa que eu tenho medo, tá, assim, porque a gente acompanha, né, do autoconhecimento, hoje quando a gente usa essa expressão é o mau uso da expressão. Sim. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim, eu sou um cara irritado, em alguns momentos sou, e às vezes sou um porco espinho, né? Então, o que anos de terapia me ajudou? Eu não mudei minha irritação, eu aprendi a ser um cara irritado. Então, eu me aceito como um cara que em alguns momentos eu vou me irritar. Não vou mudar, vou virar um cara exemplo. Se eu quiser zen, eu vou morar lá em Três Coroas, vou lá no budismo. Eu digo assim, o melhor lugar para tu ser zen é morar lá. Pra Praia do Rosa, doutor. Também, mas lá também tá estressante. Mas lá também tá estressante. Lá já tá estressante, então não tem paraíso, todo mundo foi pra lá, então não tem mais, né? Então eu digo, o único lugar que eu consigo ter umas ondas alfa, bem, é morar ali. Tu vai ali lá em Três Coroas, no budismo, não tem carro, não tem nada, não tem agitação, não tem, passo o dia inteiro orando, tendo comida no prato, tanto que eles não aguentam quando vem para baixo. Né? Então, essa coisa do mundo moderno, assim, do autoconhecimento, é eu aprender, não eu só eu querer mudar, porque quando a gente fala em autoconhecimento, a ideia é que eu tenho que mudar o que eu não gosto em mim, não. Isso é eu aceitar que tem coisas que eu não gosto em mim e que eu vou ter que conviver comigo mesmo, né? Sim. Não pode ficar pesado, né? Eu acho que se for para ficar pesado ou até mais uma tarefa do dia e não tá valendo. Né? Não, você é um exemplo, né? Porque o que é o autoconhecimento? É eu me conhecer, mas não me mudar. E aceitar, né? Exatamente. O senhor tocou num ponto importante que até há pouco tempo a gente viu o Divertidamente 2 e já né, teve o Divertidamente 1, que é a gente aceitar nossos sentimentos. A gente vai ter as nossas emoções o tempo inteiro, né? Mas aceitar que eu reajo dessa maneira em tal situação faz eu ter o autoconhecimento de como manejar essa situação para que eu deixe ela sob controle, para que eu não me descontrole toda vez. Então, é isso. Acho que tem que ter a aceitação, acolher. Eu sempre uso essa frase, né? Aceitar e acolher. Primeiro por nós, depois, por consequência, os outros, né? Eu trago, assim, tu me perguntou, uma das coisas que eu vi, a gente vai em congresso e tal, mas eu vi um filósofo, né? A gente... italiano, que ele dizia assim, ele falava do ócio criativo. Primeiro, essa coisa me impactou. O que é o ócio? É ficar parado, olhando os passarinhos, né? E aí depois eu fui entender que para a gente ser criativo e achar soluções de autoconhecimento, eu tenho que desligar. Exato. Né? Então eu tenho que ver, aí a minha dica assim, ó, eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo, me perguntou, quando eu tô caminhando na rua, eu desligo. Mas na rua, não é na esteira, porque eu tenho que cuidar para não ser atropelado, para não cair. Então, a minha atenção, a visão... Hoje, o foco está nos adoecendo. Porque a característica do ser humano, que vem da época das cavernas, é a visão longitudinal, é a dúvida. Hoje, a vida na mão é ou não é. A gente está vendo um mundo muito concreto. Isso a gente não está preparado para isso. Até eu vi uma coisa interessante, que as conexões cerebrais, elas dependem da dúvida. E a internet, a mãozinha que ela não deixa, porque quando eu olho uma notícia aqui, ou é ou não é, quando eu estou falando com vocês, eu posso discordar, eu posso, né, eu posso olhar o movimento aqui do outro lado, estou vendo aqui a plateia, batendo palma, estou agradecendo a eles, né? Então, a gente vai, e isso é uma capacidade dessa visão que cada vez mais a gente está perdendo. Exatamente. Né? A gente está cada vez se voltando mais para dentro de si próprio e se desligando do mundo. Para mim, é uma das causas que eu vejo, principalmente nos mais jovens, de infelicidade. E eu também sou jovem, né? Dentro da minha juventude, o foco. Então, eu tento, em alguns momentos, desligar. Que assunto importante, com muito conteúdo, tivemos vários exemplos aqui, pudemos aprender muito sobre o tema, sobre esse cuidado que a gente precisa ter. O doutor falou sobre terapia, né? Eu também faço terapia há muitos anos e isso me ajudou a entender
um pouco como eu me sinto e que as coisas vão acontecendo e a gente vai se flexibilizando, se tornando até vulnerável. Eu gosto muito da Brené Brown. Essa é uma das nossas dicas para vocês que querem aprofundar o seu conhecimento no cuidado com a saúde mental. A Brené Brown fala muito sobre a vulnerabilidade, de a gente conseguir entender que não somos perfeitos. Esse até é um livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito. É uma ótima indicação de leitura. E a gente vai trazer aqui na descrição do vídeo também outras indicações de livros, de filmes, para que vocês possam estudar. E agora a gente se encaminhando para o final, essa é a mensagem mais importante sobre o Setembro Amarelo. Nós precisamos falar. Nós temos um compromisso social de falar sobre o tema, de estudar sobre o tema, de quebrar os preconceitos e saber que às vezes a gente vai adoecer, às vezes a gente vai ter alguém do nosso lado que vai precisar de ajuda, às vezes seremos nós que iremos precisar de ajuda. Então, por isso que quanto mais falarmos, então essa roda aqui, esse momento de conversa, ele foi super importante para quem está nos acompanhando poder entender que faz parte, que não somos perfeitos e que o dia a dia vai ser desafiador e que a gente tem muitas possibilidades para continuar seguindo em frente e que isso vai passar pelo autocuidado, vai passar pelo autoconhecimento e que somos responsáveis e precisamos acolher a dor do outro e acolher a nossa dor também. Eu quero agradecer a atenção de vocês e a participação de vocês nesse momento. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer. Foi um prazer. Doutora Lilian. Obrigada. Doris. Muito obrigada. Você que está aí nos assistindo, espero que vocês tenham aprendido mais e entendido que saúde mental, que valorização à vida e que prevenção ao suicídio precisam sim ser falados. A gente precisa levar esse tema para todos os âmbitos da nossa família, dos nossos amigos, no trabalho, para que a gente possa ajudar as pessoas que estão precisando. Muito obrigada, uma boa tarde para todos nós.